Prezados alunos, sejam bem-vindos de volta ao curso de Psicanálise Clínica. Hoje nós vamos dar continuidade na aula anterior. Eu proponho que a gente aprofunde a discussão na virada freudiana de 1920, especialmente sobre a compulsão, a repetição, a pulsão de morte e a transformação do conceito de sintoma na teoria psicanalítica. Na aula anterior, exploramos como Freud desloca o eixo teórico da casualidade linear para uma lógica marcada pela intensidade pulsional e pela repetição que escapa o princípio do prazer, ou seja, o paciente ele repete não por causa do prazer, mas há uma outra pulsão, nós vamos ver com mais profundidade ao longo da aula. Nessa continuidade, o objetivo é ampliar essa reflexão, articulando-a com contribuição posterior, especialmente de Lacan, Melanie Klein, Winnicott, e também eu vou ilustrar os conceitos com casos clínicos que vão possibilitar a visualização e as implicações teóricas e ética da teoria. Pretendo trabalhar a ideia de que o sintoma deixa de ser compreendido apenas como mensagem cifrada a ser decodificada e passa a ser entendido como modo singular de gozo e de organização subjetiva. Assim, a análise não se reduz à eliminação do sintoma, mas visa transformar a posição do sujeito diante daquilo que o determina. Normalmente, quando o paciente procura análise, ele procura com a intenção de eliminar os sintomas. Porém, através da virada de chave de 1920, é compreendido que os sintomas eles não são eliminados. Sendo assim, o sujeito, através das análises, ele passa a ter uma posição diante dos sintomas, ou seja, ele passa a não ser guiado pelos sintomas, ele passa a ser senhor dos sintomas. Além disso, a aula buscará discutir o que significa, em termos psicanalíticos, ressignificar a vida. É muito importante. Não no sentido adaptativo ou moralizante, mas como possibilidade de deslocamento da repetição automática para uma escolha possível, ainda que nunca totalmente livre das determinações inconscientes. Mas é possível, sim, ressignificar a vida a partir do olhar da psicanálise. A proposta é, portanto, aprofundar o debate teórico e ampliar a dimensão Continuação clínica. e ampliação da aula 23 do curso de Psicanálise Clínica. A singularidade do sintoma, repetição e transformação da posição subjetiva. Retomada do ponto central. Na virada de 1920, Freud se depara com algo que abala o núcleo de sua própria teoria: o sujeito repete o sofrimento mesmo quando compreende suas causas. A interpretação não elimina a repetição. A consciência não dissolve o sintoma. A partir daí, a psicanálise deixa de sustentar o ideal iluminista de que conhecer a verdade interna produziria automaticamente cura. O sintoma não é apenas mensagem cifrada. Ele é também modo de satisfação pulsional. Ampliação clínica com caso clínico. Um homem procura análise dizendo que deseja mudar. Ele se descreve como alguém que sempre escolhe parceiros emocionalmente indisponíveis. Ele sofre, sente abandono e solidão.
Ao longo da análise, ele compreende que há uma identificação inconsciente com a posição de rejeitado vivida na infância. Reconhece o padrão. Contudo, mesmo depois de reconhecer, continua se sentindo atraído por pessoas indisponíveis. Aqui se evidencia o ponto freudiano: não se trata apenas de desconhecimento. Existe uma satisfação inconsciente ligada a essa posição. Há um modo de existir sustentado nesse lugar de abandono. A pergunta clínica deixa de ser: por que ele faz isso? E passa a ser: o porquê ele se sustenta nesse lugar. O que Lacan acrescenta? Lacan radicaliza a leitura freudiana ao afirmar que o sintoma envolve gozo. Gozo não significa prazer simples. Significa uma satisfação que pode incluir sofrimento. Para Lacan, o sujeito está implicado no sintoma porque há algo nele que goza nessa repetição. O real retorna sempre ao mesmo lugar. Aquilo que não foi simbolizado retorna na forma de repetição. Portanto, a análise não visa eliminar o sintoma como quem remove um defeito. Ela visa modificar a relação do sujeito com o seu modo de gozo. Caso clínico. Uma mulher relata crises constantes de autossabotagem. Quando está próxima de uma conquista, sente angústia intensa e desiste. Ao investigar, descobre que o fracasso a coloca em uma posição conhecida, familiar. O sucesso produz um vazio angustiante. O fracasso, paradoxalmente, a organiza. Aqui vemos claramente a satisfação inconsciente na repetição. Melanie Klein e a dimensão destrutiva. Melanie Klein amplia a noção de destrutividade. Para ela, as fantasias agressivas estão presentes desde o início da vida psíquica. A repetição pode ser tentativa de dominar angústias primitivas ligadas à perda do objeto. Isso nos ajuda a compreender que muitas repetições não são apenas escolhas equivocadas, mas tentativas inconscientes de lidar com medos arcaicos. O Winnicott e o ambiente. O Winnicott introduz a importância do ambiente suficientemente bom. Para ele, certas repetições surgem como tentativa de restaurar experiências que falharam no início da vida. No entanto, mesmo para Winnicott, há um núcleo do sujeito que permanece irredutível. Nem tudo se explica pela história externa. Isso mantém coerência com o declínio da ideia de origem absoluta. O que significa ressignificar a vida em psicanálise? Agora chegamos a um ponto delicado. Ressignificar a vida não significa pensar positivo. Não significa eliminar conflitos. Não significa tornar-se perfeitamente adaptado. Ressignificar, em termos psicanalíticos, significa: primeiro, reconhecer a própria implicação na repetição. Segundo, assumir responsabilidade pela posição subjetiva. Terceiro, transformar a relação com o sintoma. Quarto, abrir espaço para escolhas menos determinadas pela compulsão. Caso clínico. Um paciente que repetidamente se colocava em posições humilhantes começa a perceber que essa posição lhe garantia reconhecimento e atenção. Ao reconhecer isso, ele não elimina imediatamente o padrão, mas começa a escolher situações em que não precise se colocar nesse lugar para existir. A mudança é gradual. Ele não deixa de ter conflitos, mas deixa de ser governado cegamente por eles. Isso é ressignificação. O que o paciente deve fazer para ressignificar a vida? Do ponto de vista psicanalítico, o paciente não recebe instruções comportamentais. Ele é convidado a realizar um trabalho subjetivo. Esse trabalho envolve sustentar a análise, mesmo quando ela se torna desconfortável. Falar livremente, sem censura moral. Reconhecer as próprias repetições sem se colocar apenas como vítima. Aceitar que há satisfação no sintoma. Tolerar o vazio que surge quando a repetição começa a perder força. Assumir escolhas a partir de uma posição mais consciente de sua implicação. Ressignificar é passar da repetição automática para a escolha possível. Não é eliminar a pulsão. É reorganizar a relação com ela. Síntese final da aula.
A virada de 1920 marca o abandono definitivo da ideia de que o sintoma tem uma origem única e de que a cura consiste na sua eliminação. A pulsão de morte introduz a dimensão da intensidade que escapa ao sentido. A compulsão à repetição revela que o sujeito não busca apenas prazer. O sintoma passa a ser entendido como modo singular de gozo. Freud inaugura um campo em que a análise não promete felicidade, mas transformação da posição subjetiva. Lacan aprofunda a noção de gozo. Klein enfatiza a destrutividade primária. Winnicott sublinha a importância do ambiente. Todos, cada um a seu modo, mostram que o sujeito é singular em sua maneira de repetir, sofrer e se organizar. Se o sintoma é singular, se a repetição insiste, se não há origem absoluta, então a análise é o espaço onde o sujeito pode, talvez pela primeira vez, escolher como quer se posicionar diante do que o determina. E é nesse ponto que a singularidade do sintoma se transforma em possibilidade de existência. Ao longo desta aula, percorremos um deslocamento fundamental na teoria psicanalítica, da busca pela origem do sintoma, a compreensão da repetição como núcleo estrutural da experiência humana. Nós conseguimos ver a importância de buscarmos a origem dos sintomas e deu para compreender que a repetição é como se fosse um núcleo estrutural da experiência humana. Com a introdução da pulsão de morte e da compulsão à repetição, Freud rompe com a expectativa de que o sofrimento se dissolve simplesmente pela interpretação. Eu já falei em algumas aulas que só o conhecimento não é suficiente para o paciente ressignificar a vida. É necessário muito mais. Então, não adianta o paciente saber o porquê está repetindo. Isso não é o suficiente. O sujeito não repete apenas porque ignora. Ele repete porque há uma satisfação implicada nessa repetição. Lacan, por exemplo, radicaliza essa perspectiva ao introduzir a noção de gozo, mostrando que o sintoma não é apenas linguagem, mas também modo singular de satisfação. Melanie Klein amplia a compreensão da destrutividade e da angústias primitivas, enquanto Winnicott sublima a importância do ambiente na construção psíquica, sem eliminar a dimensão irredutível do sujeito. Ou seja, nós temos que olhar para cada teoria para ajudar o paciente na análise dele. Lembrando que não é o psicanalista quem analisa, e sim o paciente que se analisa. Diante disso, ressignificar a vida não significa eliminar conflitos ou tornar-se plenamente adaptado ou alcançar um ideal de harmonia. Não significa isso. Significa reconhecer a própria implicação na repetição, assumir responsabilidade pela posição subjetiva e transformar a relação com o sintoma. Qual é a relação que o sujeito tem com o sintoma? Quem domina esse sujeito? É o id? É o ego? É o superego? São os traumas que dominam esse sujeito? Então, ressignificar é reconhecer a posição diante dos sintomas. A análise não promete felicidade, mas oferece possibilidade de deslocamento. Não garante ausência de sofrimento, mas permite que o sujeito
deixe de ser inteiramente governado por ele. Se o sintoma é singular, se a repetição insiste, então a tarefa analítica não é apagar a marca do inconsciente, mas possibilitar uma nova posição diante dela. É nesse ponto que a psicanálise se afirma, não como técnica de correção, mas como ética do sujeito. Então é isso, até a próxima aula. Tchau, tchau.